Hello girls, hello boys, bem-vindo ao Português Facinho Facinho com o Zé Roberto. E no vídeo de hoje a gente vai de revisão, beleza? Para toda a galera aí que está focada nos institutos federais desse nosso Brasil varonil, para você que está ligado em todas as etapas, em todos os concursos do GFRN, sobretudo para a galera que está focada no subsequente, que vai realizar a prova agora. Se liga aí que a gente vai analisar, discutir e responder uma prova completa do subsequente do ano passado, beleza? Valeu galera, boa sorte, bons estudos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e deixe seu like, beleza? Português facinho facinho com o Zé Roberto, vem em mim que eu sou facinho facinho. Boa, se liga aí galera. Hello galera, então vamos aí à nossa prova. Como vocês podem ver, né, uma prova do subsequente aplicada no ano de 2018, beleza? Curso técnico de nível médio na forma subsequente. Português facinho facinho com o Zé Roberto. Vamos aí dar uma analisada na prova aí, beleza? Muito bem. Aqui você tem o primeiro texto, né? Parte do primeiro texto. Geralmente nas provas dos institutos federais, de um modo geral, eles trabalham com essa modalidade. Geralmente se traz 2 ou 3 textos. Geralmente o texto 1 é um texto maior, com maior número de informações, um texto mais denso, geralmente do qual se é retirado grande parte das questões, beleza? Então eu não vou ler aqui o texto com você todo, mas eu vou fazer uma leitura básica aqui para você entender do que trata o texto, também para que você possa mais facilmente entender as respostas das questões, beleza? Então você tem aqui, veja aqui o texto 1, né? Veja aqui o título: Como semear violência. Como semear violência. Então, muito bem. Vou ler aqui o primeiro parágrafo para você e aí eu faço uma explicação para você entender do que se trata esse texto, beleza? Acompanhe aí comigo aqui a leitura. Tome-se um país de 208 milhões de habitantes. Desses, 104 milhões e 200 mil se encontram em idade laboral. Idade laboral é a idade para o trabalho, labor, né? Laborius. Então, do latim. Mas o país não oferece trabalho para todos. Estão desempregados 12 milhões e 966 mil e 65 milhões e 652 mil se encontram fora do mercado de trabalho. Isso aí, de acordo com a fonte do IBGE. Aí ele faz a seguinte pergunta aqui: de que vive tanta gente? Muito bem. A ideia do autor aqui é mostrar o seguinte: o país enfrenta uma escalada de violência, e essa escalada de violência é resultante de quê? Da falta de emprego, da falta de trabalho. Muita gente, né, como ele mostrou aí, com idade para trabalhar, no entanto, o país não consegue oferecer trabalho para todos, né? Essa situação acaba desencadeando um cenário de miséria, e consequentemente também de violência. Então a ideia que o autor vai defender é essa: a violência é consequência sobretudo da falta de emprego, da falta de trabalho para os jovens ou para as pessoas que estão em idade para trabalhar, e também é resultante da falta de investimento em educação. Então são dois elementos básicos aí que o autor vai apontar como resultante para a causa da violência, beleza? Então você vai ver aqui alguns fragmentos em que ele vai reiterar essa ideia de que o emprego, a falta de emprego e trabalho acaba gerando um cenário de violência e de crimes. Então veja aqui grifado, ó: qualquer anúncio de vagas de emprego atrai milhares de pessoas. Veja aí, ele está querendo dizer que há de fato uma grande quantidade de pessoas à procura de emprego, né? Aqui veja, filas quilométricas se formam. Então, mas aqui ele tem, acompanha aqui: jovens sem qualificação profissional, analfabetos funcionais. Eles são 15 milhões no país. Pessoas com mais de 15 anos que mal sabem ler e escrever. Veja, aqui ele vai apontar para outro dado: a questão da educação. A falta de uma educação básica de qualidade gera cidadãos não qualificados, consequentemente cidadãos com mais dificuldade de se encontrar no mercado de trabalho, beleza? Aqui nós temos de novo
acompanha aqui, hoje são 17,9 milhões de trabalhadores sem carteira assinada. Então aqui mais uma situação, né, referente ao trabalho. As pessoas trabalham, mas não têm uma carteira assinada, não tem condições de melhor se estabelecer socialmente, beleza? Aqui mais uma vez, o salário mínimo nacional de R$ 954, ou seja, somos uma nação de salários muito baixos. Então, mais uma vez aí, ele apresentando a questão financeira, né, a dificuldade financeira como um fator que possivelmente pode desencadear um cenário social problemático, né, sobretudo no que diz respeito à violência, que é o tema que ele está abordando, né? Então, mais uma vez, grifado aqui, ele diz: ora, se há cerca de 105 milhões de pessoas em idade laboral no Brasil, das quais 12,9 milhões estão sem emprego e 65,6 milhões sobrevivem da economia informal, se há 15 milhões de analfabetos funcionais, se 63,6 milhões de brasileiros são considerados ficha suja pelo mercado, enquadrado no SPC por endividamento, o que esperar do futuro desta nação? Então, muito bem, aqui está o questionamento do autor, né? O que esperar do futuro de uma nação em que a maioria das pessoas não tem emprego e não tem uma educação básica? Então, muito bem, ele apresenta aí, como já falei, a questão do trabalho, do emprego, do rendimento financeiro e da baixa qualificação profissional e educacional como fatores desencadeantes aí de uma violência, beleza? Aqui mais uma vez ele vai citar na questão da educação, né? Agora citando o Enem, veja que ele diz assim: no Enem de 2017 a nota máxima em redação era 1000, foram entregues 4 milhões de redações, apenas 53, né, que tá aqui, mereceram a nota máxima. Como obter emprego qualificado e salário digno quando sequer se sabe redigir? Veja aqui mais um questionamento que aponta, né, para a necessidade de uma boa educação para se conseguir um emprego que garanta um salário digno, beleza? Então, veja aí que o autor vai girar em torno da problemática da falta de emprego, do baixo rendimento, da baixa qualidade educacional e profissional como fatores que geram a violência social. Aí aqui, para concluir, né, ele diz: segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2017, olha aqui agora ele vai apontar, né, a questão da violência, né, como resultante desses fatores sociais, né? Continuando aqui, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2017, ocorreram 63.880 assassinatos no Brasil. São 175 mortes por dia. Em comparação com 2016, houve um aumento de 2,9%. Como deter, veja aqui agora, né, mais uma vez, ele preparando para fazer a sua defesa, né? Como deter essa escalada da violência? Então, muito bem. Mais uma vez, como já falei, o autor vai apresentar os problemas sociais relacionados ao emprego, falta de trabalho, falta de rendimento, falta de um salário digno, falta de educação. Todos esses elementos acabam contribuindo para criar um cenário de violência, né? Veja aqui, a pergunta dele é o seguinte: como deter essa escalada de violência? Aí aqui você vem para o último parágrafo, aqui acompanhe comigo, que é quando ele vai concluir, né, e vai defender aqui a sua tese. Conclusão. Veja: para semear a violência, basta um governo desprovido de políticas sociais, um ensino sucateado, leis trabalhistas que protegem o capital e prejudicam o trabalhador, políticos indiferentes ao bem comum e cidadãos incapazes de transformar sua indignação em luta por um país melhor. Então, muito bem, como você pode ver aqui, a violência, né,
existente em nossa sociedade é decorrente de todos esses fatores, né? Falta de um governo que invista em políticas sociais, um ensino sucateado, leis trabalhistas que não favorecem o trabalhador e políticos indiferentes ao bem comum, né? Preocupados mais consigo mesmos com a corrupção, e também cidadãos incapazes de transformar sua indignação em luta por um país melhor. Muito bem, este aí é o resumo do texto 1, né? A partir desse resumo, nós já podemos ir para as questões, beleza? Então vamos aí à nossa primeira questão. Ok, aqui nós temos o texto 2, não vamos abordá-lo agora, mas como vocês podem ver, é um texto curtinho aí, né? O Bicho, de Manuel Bandeira, inclusive um poema muito conhecido, certamente vocês conhecem. Vamos aqui à nossa primeira questão. Então, muito bem, acompanhe aí a leitura do enunciado comigo. Muito bem. O texto 1, de forma predominante objetiva. Muito bem. Essa palavra aqui é fundamental, predominante. Isso quer dizer que no texto existem outras abordagens, outros fatores, mas ele quer saber aí sobre a predominância. Qual a finalidade principal? Ou seja, ao produzir esse texto, qual foi a intenção comunicativa do autor? O autor, quando produz um texto, né, todo texto tem uma intenção comunicativa. E cabe ao leitor, né, perceber qual é a intenção comunicativa do autor. Beleza? Então vamos lá. Qual foi o objetivo principal do autor ao produzir esse texto? Muito bem. Sua intenção era descrever o cenário de violência reinante no Brasil. Veja que ele não faz uma descrição do cenário de violência. Ele cita de fato a violência, né? Mas não é o principal objetivo dele. Ele cita a violência com o intuito de defender a sua tese, né? Mas a descrição maior que ele faz é com relação à questão dos desempregos, a questão de pessoas que buscam emprego, né? Nesse sentido, ele faz uma descrição maior. Com relação a descrever o cenário de violência no Brasil, não é bem esse o caso. Então, letra A está anulada. Letra B, criticar a baixa qualificação do trabalhador. Veja que ele não faz a intenção dele não é criticar, ele diz que de fato, né, há uma baixa qualificação, mas a sua intenção não é criticar, dizer que existe a necessidade de se melhorar nesse sentido e não criticar a baixa qualificação do trabalhador. E aqui, letra C, nós temos defender um posicionamento sobre a violência no Brasil. Veja, aqui sim, nós temos uma defesa de um posicionamento. O autor, ao produzir o texto, ele faz uma defesa, né? Qual é a defesa dele? Dizer que a violência existente no Brasil é decorrente de vários fatores, dentre eles a questão do desemprego, a questão dos baixos salários, a questão de leis, né, leis trabalhistas, desculpa, que não favorecem o trabalhador, a baixa educação e assim sucessivamente. Então, o autor tem uma ideia, né, sobre o motivo da existência da violência e ele vai tentar defender seu posicionamento por meio do texto. Na realidade, o texto ali trata-se de um artigo de opinião e se o aluno percebesse, né, que se trata de um artigo de opinião, ele perceberia facilmente que a letra boa, a alternativa correta, seria a letra C. Por quê? A principal característica de um artigo de opinião é apresentar uma tese e defendê-la, beleza? Defender um ponto de vista sobre um determinado tema, beleza? E é exatamente isso que o autor faz, defende seu ponto de vista com relação ao tema, beleza? E aqui, letra D, né? Discutir soluções para deter a escalada da violência no Brasil. Ele acaba apontando sim algumas soluções, também faz parte do artigo de opinião, apontar as soluções para o problema abordado no texto, mas a principal característica de um artigo de opinião é apresentar uma tese e defendê-la, beleza? Português facinho, facinho com Zé Roberto. Vamos aí para a nossa segunda questão. Ok? Acompanhe aqui a leitura do enunciado comigo. Questão de número 2. De acordo com o texto 1, a saída para o problema da violência no Brasil. Qual seria a saída, né?
Então vamos lá. Letra A. A saída é complexa e depende de uma decisão pessoal. É complexa e depende de um conjunto de fatores. Letra C. Depende exclusivamente da implantação de políticas sociais. E letra D. Depende exclusivamente da melhoria do sistema educacional. Então, muito bem. Veja aí você que a letra D e a letra C aqui, ele usa o termo exclusivamente. E como nós vimos, né, a saída para diminuir a violência não depende de um único fator, mas o autor apresentou vários fatores. Então, automaticamente, ó, a letra C e D estão eliminadas. E também depende, é claro, de uma decisão pessoal, mas isso não é tudo. Então nós ficaríamos aí com a letra B. É uma saída complexa e depende de um conjunto de fatores. Inclusive, esses fatores são apresentados aqui no último parágrafo, que é a conclusão. Veja aí quais são os fatores, né? Um governo que invista em políticas sociais, né? A melhoria do ensino, da educação, leis trabalhistas que favoreçam o trabalhador, né? E cidadãos capazes de transformar a indignação. Então, todos esses fatores ajudariam o Brasil a sair dessa escalada de violência, beleza? Então, letra B, uma questão aí de nível relativamente básica, né? Um pouco mais simples do que a primeira, beleza? Português facinho, facinho com o Zé Roberto. Nesta aula nós vamos ficar por aqui. Nos demais vídeos abordaremos todas as outras questões, beleza? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e deixe seu like para que nós possamos fazer um trabalho com mais qualidade, beleza? Português facinho, facinho com o Zé Roberto. Bem em mim que eu sou facinho, facinho. Beleza, galera? Fique com Deus. Uou.